Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos que nos acompanham de suas residências. Uma noite tão fria, mas vamos aqui aquecer os nossos corações com a doutrina espírita. Nesse primeiro momento, nós vamos cuidar de cada um de nós. Então, eu convido cada um de vocês a se conectarem com a espiritualidade de luz e pedir que sejam amparados, sejam cuidados, sejam atendidos dentro das necessidades de cada um de vocês. E cheios de gratidão, acompanhem mentalmente o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. A responsabilidade hoje da explanação doutrinária está a cargo do trabalhador da casa, Alfredo Feijão Lopes, todos nós, para nós é feijão, né? Que vai nos falar a respeito do universo. Então, tudo aquilo que ele preparou, que nós possamos entender, compreender, e pedimos à espiritualidade de luz que o ampare nesse momento, que o ilumine, para que nós possamos ser brindados com esse conhecimento. Por favor, filho. Boa noite a todos os presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais e quentinho da sua casa. Eu dou os parabéns a todos que estão aqui hoje, porque saíram da sua zona de conforto, saíram das suas residências e vieram aqui para, como a Marisete disse, conhecer um pouquinho a respeito do universo. E quando a gente vem para cá, a gente vem por várias necessidades. Primeiro, claro, a nossa necessidade de conhecimento da doutrina espírita, de conhecimento de nós mesmos, mas a gente vem, normalmente, quais são os motivos? Alguns vêm em busca de notícias dos seus entes queridos, outros vêm para tentar pegar um pouco de subsídio para resolver os problemas do lar, porque as nossas famílias todas são iguais. Não tem família que não tenha problema. E é uma característica do planeta Terra. Por ser um planeta de provas e expiação, então, todos nós estamos aqui para crescer, aprender, evoluir. E como não é a primeira vez que nós estamos aqui, normalmente a gente vem com amigos e vem com pessoas que nós tivemos dificuldade. Tem aqueles que também vêm em busca de auxílio para problemas profissionais, tentar se livrar de ideias infelizes, enfim. Se cada um parar a pensar, vai perceber que veio aqui por uma necessidade específica. E quando aqui chega, a gente apresenta a doutrina espírita. Eu sempre digo que a doutrina espírita é 3 em 1. Eu sou bastante antigo, eu sou do tempo do 3 em 1. Agora nós temos um canivete suíço, né? Que faz mais que 3 em 1, que é o celular. Ela é o 3 em 1 por quê? Ela é ciência, ela é filosofia e também é religião. E o próprio Allan Kardec define a doutrina espírita como a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. A gente pode dizer que o espiritismo é um grande guarda-chuva, que abrange todas as ciências. Então, se nós quisermos conhecer um pouco da história, os espíritos nos contam a respeito da história, a partir do prisma do quê?
do prisma da espiritualidade, que é um pouco diferente daquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Se nós quisermos conhecer um pouco de geografia, os espíritos também vão nos esclarecer a respeito da geografia do plano espiritual. Nós conhecemos a geografia. Brasil, Santa Catarina, Balneário Gaivota, essa é a geografia do mundo encarnado. Mas o mundo desencarnado também tem sua geografia. Tem suas cidades, tem seus países e tem um governo geral, que é através de Jesus. Então, e o Espiritismo nos esclarece sobre o quê? As nossas relações com o mundo espiritual. Que muitas vezes nós vemos aqui também em busca de notícias dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos que já retornaram à pátria espiritual. Então, é este grande guarda-chuva que nos prende à casa espírita. E tem como princípios fundamentais, para a gente relembrar, normalmente nós falamos disso aqui, mas nunca é demais relembrar, primeiro, a existência de Deus. Kardec nos esclarece a respeito de Deus no capítulo 1º do Livro dos Espíritos. Ele volta a falar a respeito de Deus e dos seus mensageiros no Evangelho segundo o Espiritismo, no 1º capítulo. E no livro A Gênese, ele também nos fala, nos traz a visão espírita de Deus. E no Céu e Inferno, ele nos mostra o quê? A justiça de Deus, que a gente acha muitas vezes que Deus não é um pai. Deus é um padrasto. Porque a gente pede as coisas e ele não faz, não é assim? Normalmente, às vezes, a gente pede e o pai, muitas vezes, não tem condição de nos dar aquilo que nós queremos, então a gente vê Deus como padrasto. Mas a doutrina espírita nos dá uma visão diferente de Deus. Porque até então, quando a gente fala em Deus, o que vem na nossa mente? Vem aquela pintura que está no teto da Capela Sistina, lá em Roma, onde Deus é um velho de barbas brancas que, com o dedo, ele dá vida ao homem. Mas a doutrina espírita nos muda essa concepção de Deus. Ele diz que Deus é o quê? A inteligência suprema, a causa primária. Ele tira a figura humana de Deus. Deus não é mais um pai. Porque Jesus nos disse que Deus era um pai, porque ele já estava mudando a concepção de Deus que os hebreus tinham. Os hebreus foi o primeiro povo monoteísta. Então, o Deus dos hebreus era também um velho. Mas só que era um Deus que tinha um povo escolhido e os outros povos, para ele, não interessavam. O importante é meu povo, o povo judeu. Jesus mudou isso. Aí diz que Deus era o pai de toda a humanidade. E vem a doutrina espírita e tira de Deus essa figura humana e diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária. Ou seja, não é mais um homem. Ele é simplesmente aquilo que coordena a existência. Então, é uma visão completamente diferente de Deus e nos coloca numa posição também completamente diferente a todos os outros segmentos. Eu disse que o Espiritismo era 3 em 1. Ciência, filosofia e a religião. O que é a religião espírita? Ela serve para nos aproximar de Deus, para a gente poder compreender melhor Deus. Claro, a gente ainda não consegue compreender Deus, porque lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec, para a gente compreender melhor Deus, nos falta um sentido. A gente tem 5 sentidos, então estaria faltando um 6º sentido, eles também não dizem qual é, mas com o tempo a gente vai compreender. Então, às vezes, eu uso o verbo a respeito de Deus, em vez de ver, poderíamos utilizar compreender Deus e perceber Deus. E é importante, a gente vai voltar a falar a respeito de Deus, porque nós vamos falar hoje do quê? Da criação do universo. Mas a doutrina espírita não fala só da existência de Deus, nos fala da existência e da imortalidade dos espíritos. Ou seja, nós somos espíritos imortais, não é a primeira vez que nós estamos no planeta, não vai ser a última vez, ainda teremos centenas, milhares
encarnações até chegar à tão sonhada felicidade, que não está muito longe, ela está perto. Só que a gente muitas vezes procura ela onde ela não está. Normalmente a gente pensa que para ser feliz, a gente precisa ter poder, dinheiro ou juventude. E, infelizmente, a felicidade não está nessas três coisas. Porque, vamos falar em juventude. Fizemos inúmeros procedimentos, muitas vezes chegamos a 90 anos com aparência de 30, mas um dia nós vamos voltar para a parte espiritual. Então, a juventude não vai nos livrar da morte. O dinheiro, ele nos ajuda a viver. Com certeza, eu percebo todos aqui, todos bem agasalhados, porque tem condições de adquirir as roupas que necessitam, mas também não traz a felicidade, porque a gente está sempre atrás dele e parece que ele é como água que escorre no meio dos dedos. Quando a gente mais quer, mais parece que ele nos faz falta. E o poder? A gente acha que poder, tendo um poder sobre a família, sobre a cidade, sobre o Estado, sobre o Brasil, sobre o mundo, nós seremos felizes. Mas vamos analisar a vida dos poderosos. São tão infelizes como nós. Então, a felicidade, nós que somos espíritos imortais, está no quê? Vai estar nas qualidades que nós vamos desenvolver à medida que nós vamos conhecendo a doutrina espírita. Depois, já falei, princípio fundamental, reencarnação. A reencarnação é a maior prova do amor de Deus para com nós, porque está lá, no livro dos Espíritos, que ele nos cria simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, e nos dá a eternidade para evoluir. Aí nós vamos subindo de degrau em degrau. Primeiro, nós somos espíritos imperfeitos. Fomos o homem das cavernas, fomos o homem da antiguidade. Hoje nós somos já uma pessoa um pouco mais desenvolvida intelectualmente e moralmente, mas ainda estamos na primeira categoria, espíritos imperfeitos. Por quê? Dificilmente a gente pratica o bem. A gente pensa primeiro em nós. À medida que nós vamos evoluindo, nos transformando em bons espíritos, nós deixamos de pensar em nós para pensar, deixamos de pensar no eu, para começarmos a pensar no nós. Então, já temos feito alguns progressos. Já pensamos na família, pensamos no nosso clube de futebol como entidade, no nosso partido político, no nosso bairro, na nossa cidade, na comunidade. Então, já estamos começando a nos transformar em bons espíritos e depois chegaremos à felicidade total. O que é felicidade total? É quando nós chegamos na categoria de espírito puro. Espírito puro é aquele espírito que já passou por toda a fiera da evolução, já tem alguns bilhões de anos, e nós temos um exemplo de espírito puro, Jesus, que é o guia e mestre da humanidade. E é quem está junto de nós já, desde a formação da Terra, trabalhando pela nossa evolução. Então, a gente percebe, no espírito, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos pensando mais no bem e nós vamos ajudando mais as pessoas. Então, isso se faz através do quê? Da reencarnação. E aí, como tem a reencarnação, vem uma consequência natural e lógica. A pluralidade dos mundos habitados. No início da nossa civilização, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Depois demos uma evoluída, melhoramos um pouco, aí achávamos que o Sol é o centro do universo. Hoje, com todo o conhecimento científico que nós temos aí, a gente sabe que a Terra não é o centro do universo, o Sol não é o centro do universo, e que nós moramos no subúrbio da nossa galáxia, que é a Via Láctea, e que não é a maior do universo. Ela só tem 100 anos-luz de diâmetro. Então, a gente percebe, de acordo com nos dizem os espíritos, que o universo é infinito. Teve uma criação? Sim, vamos analisar isso. E aí depois, o outro ponto fundamental da doutrina espírita, que é a nossa grande curiosidade, é a comunicação entre os dois planos da existência. Ou seja, a comunicação com os espíritos. Eles estão aqui, tem espírito sentado ali, naquela outra cadeira, aqui as cadeiras que estão vazias não estão vazias, só não estão com espíritos encarnados. Tem sentados nelas espíritos desencarnados. E aí,
O centro espírita é o melhor local para o intercâmbio, a comunicação entre os dois planos da existência, porque Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, lançou o segundo livro, o Livro dos Médiuns, que é um guia para a gente poder se comunicar com os espíritos. Então, como aqui é um local apropriado, mas não significa que os espíritos estão só aqui. Nós, nas nossas residências, nós temos os nossos espíritos familiares, que já estão desencarnados, de vez em quando vêm nos visitar. Se eu perguntar, com certeza todo mundo vai dizer que alguma noite sonhou com o tio, com a tia, com o avô, com a avó, que já está na pátria espiritual. E parece que conversou com ela. Por quê? Porque eles nos visitaram, então esse conhecimento a doutrina espírita nos dá. E, voltando para o primeiro ponto fundamental, a existência de Deus, o Livro dos Espíritos nos coloca que Deus criou o universo. E se nós vamos analisar, lá na Bíblia, quem já leu o capítulo 1, lá está dito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Capítulo 1 do Gênesis. E aí depois vem toda a criação, foram 7 dias da criação, e no último dia ele criou o homem. E o que nos parece isso? De acordo com a cronologia da Bíblia, eu estou gripado, com tosse, desculpa pela... A cronologia da Bíblia diz que o mundo foi criado há mais ou menos 5, 6 mil anos atrás. E isso acaba se chocando com a ciência. Porque a ciência nos coloca que o nosso universo tem em torno de 14, 15 bilhões de anos. A Terra é bem mais jovem. Tem em torno de 4,5, 4,7, 4,8 bilhões de anos. Então, a gente já percebe que aquilo que a Bíblia diz, literalmente, a gente tem que entender do modo simbólico, do modo figurado, que são as eras geológicas. Então, quando lá na Bíblia diz que Deus criou o mundo há 5 mil anos atrás, vamos passar isso para 15 bilhões de anos. Que criou a Terra, criou o homem é o espírito, que é o elemento inteligente do universo. O universo tem 3 coisas, que são os componentes do universo. Primeiro, Deus, que é o criador de tudo. Temos o espírito, que é o elemento inteligente do universo, que somos nós aqui. E temos o material, a matéria. Um exemplo bastante simples, essas cadeiras de plásticos que vocês estão sentados. Então, esses 3 são os componentes do universo. Mas a gente para e pensa assim, o universo. Uma coisa interessante, não é? Tudo está num lugarzinho certinho. A Terra, a Lua está a 300 mil quilômetros aqui da Terra. Se ela andar 10 quilômetros para fora da órbita, ela já escapa da órbita da Terra. Se ela tiver 10 quilômetros para baixo, ela acaba caindo na Terra, destrói quase toda a vida que tem. Mas então o universo parece um relógio. Tudo temos relógio antigo. Hoje em dia, poucas pessoas usam relógio, daqueles relógios de caixa que tinha todas as partes internas. Então, a gente pode fazer uma comparação bastante simples com o relógio, dizendo que o universo é o relógio. E onde é que fica Deus nisso aí? Deus é quem? É o relojoeiro. É quem construiu o relógio. E é quem dá. Antigamente, a gente tinha que dar corda no relógio toda noite para ele poder funcionar. O pessoal mais novo hoje é a pilha, bota a recarregar o celular. Então, o universo, nesse grande relógio, ele foi construído por Deus, e é interessante o que a ciência nos coloca a respeito do universo. Diz assim: as medições mais precisas da composição e da expansão do universo confirmam que algo não está certo, ou seja, a ciência diz que tem alguma coisa errada no universo. Vamos ver o que eles dizem. Que, de acordo com os cálculos, ele é composto apenas de cerca de 5% de matéria visível. Ou seja, neste universo infinito, que a espiritualidade nos deu essa definição, somente 5% é matéria visível. Vamos analisar o nosso sistema solar: Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão.
somente 5% de tudo isso é matéria visível. E aí diz os cientistas que, segundo eles, o resto é composto, segundo a teoria, ainda não conseguiram comprovar, de matérias e energias escuras. Por isso que a gente vê tudo certinho no universo. E olha que a nossa Terra, o nosso sistema solar, ele não está parado. Ele está circulando numa velocidade bastante grande, a mais de 120 km por hora. Mas tudo isso de maneira extremamente perfeita. Por quê? E os cientistas ainda colocam um pouco mais. Além desses 5%, então sobraram 95%. Tem a matéria escura, que somada com a matéria visível, representam 33,8% da composição do cosmos. Ou seja, tem, ainda segundo os cientistas, quase 67% que não se sabe o que é. Isso é chamado chama de energia escura, por falta de um termo mais apropriado. Então, agora nós vamos trazer a teoria espírita do universo. Falávamos da teoria da ciência, agora vamos à teoria espírita do universo. Por que tudo fica, mesmo andando a velocidade grande, fica tudo organizado de maneira correta, ninguém sai da sua órbita, a Lua não sai da órbita da Terra, a Terra leva 365 dias para girar em torno do Sol, leva 24 horas para fazer uma rotação. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Tem alguma causa. Já descobrimos que a causa de tudo isso é Deus, e que o executor, ou seja, o administrador de tudo isso que nós temos aqui no planeta Terra, é Jesus, que, de acordo com os espíritos, ele é o governador espiritual do planeta. Nos acompanha desde a criação da Terra, há cerca de 4,6, 4,7 bilhões de anos atrás. Jesus e os outros espíritos puros fizeram o quê? Retiraram a massa do Sol, e essa massa começou a girar, a se solidificar, e aí se transformou no planeta Terra, onde tudo está encaixadinho perfeitamente em tudo que é lugar. Só que o que está acontecendo? Ultimamente, o homem está começando a mexer nesse equilíbrio da natureza, e aí a gente percebe o retorno que a natureza nos dá. Por exemplo, Rio Grande do Sul, tivemos enchentes. Hoje, no Caribe, estamos tendo um furacão de categoria 5, que destruiu 90% de uma ilha na sua passagem. Então, a gente percebe que o homem mexe aqui e a Terra responde de uma outra maneira. Então, para a gente compreender tudo isso do universo, no livro A Gênese, Allan Kardec coloca: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, quando os cientistas dizem que 33% é matéria escura e matéria visível, e os outros 66% é algo que eles não sabem, energia escura, então, a doutrina espírita nos diz que tudo isso é o que é? É o éter que contém todo o universo, onde os mundos estão colocados. É que nem as engrenagens daquele relógio do tempo antigo. Depois, em A Gênese, Allan Kardec ainda coloca o seguinte: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Então, aqui, Kardec coloca que essa matéria primitiva deu origem a tudo. Tudo isso que nós temos hoje, de visível e invisível, é feito através do quê? Desta matéria primitiva que vai sofrendo alterações. Por exemplo, a água é líquida. A mesa é sólida. São
gradações da matéria. Hoje, até há pouco tempo, a gente conhecia 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Hoje, com o avanço da ciência, nós percebemos que a matéria tem outros estados ainda, além do sólido, líquido e gasoso, tem outros estados da matéria. E ainda falta para a gente compreender um pouco mais ainda, porque a gente ainda não consegue perceber, porque a nossa capacidade de visão, perceber estados além desse, onde vivem os espíritos. Porque os espíritos estão em cidades, em vales, tudo isso que nós temos aqui também existe na espiritualidade, só que feito com o quê? Com outro tipo de matéria que a gente ainda não consegue perceber. Só vai perceber o tipo de matéria que tem lá quando a gente retornar para a parte espiritual. Aí nós vamos perceber as 2 partes da matéria. Da parte espiritual e também da parte material. Então, devagarinho, vamos chegar lá. E, para que a gente possa compreender também o que nos anima, os espíritos colocam, Allan Kardec, que nós, vamos dizer assim, para vivermos, para estarmos aqui encarnados no planeta, nós precisamos de um tipo de energia também. O carro não precisa de gasolina para poder andar, então nós precisamos de uma energia chamada fluido vital. É como se fosse um botijão de gás. Quando nós vamos encarnar, os programadores da espiritualidade, os técnicos, assim, olha, o fulano vai viver 60 anos. Então, nós vamos ter que programar a quantidade de energia para ele para 60 anos. Quem vai viver 20 anos? A programação da quantidade de energia é para viver 20 anos. Vamos dizer assim, o meio tanque de gasolina, fazendo uma comparação. Então, isso é o que é? É o fluido vital que nos anima. E uma coisa interessante, o fluido vital, ele pode ser, como a gente faz com o carro, pode ser reabastecido, dependendo da nossa necessidade, daquilo que nós temos que fazer aqui na Terra. Nós podemos receber uma recarga, que nem um carro elétrico. O carro elétrico para no ponto de recarga, recebe energia para continuar. Nós também, dependendo da nossa necessidade, nós podemos ser recarregados. E também acontece do quê? Da gente também, vamos usar o exemplo do carro, acelera, anda 130, 140, 150 km por hora, é claro que vai gastar a energia vital que vai nos faltar lá no final da vida. Então, muitas vezes acontece da gente até morrer antes, por quê? Porque a gente desgastou, usou de maneira incorreta a nossa energia vital. Então, para a gente compreender melhor, o fluido vital o que é? É um subproduto do fluido cósmico presente em todos os seres vivos, não é só no ser humano. Os animais também têm a sua cota de fluido vital para poder interagir com os outros e poder se movimentar. Por exemplo, um mineral, ele não precisa de fluido vital porque ele está parado ali na natureza. Já a planta já precisa de uma certa dose de energia vital para poder eclodir, crescer, florescer, frutificar, e depois, com o tempo, vai morrer. Imaginem a carga de energia vital dessas plantas que têm 400, 500 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem sequoias que têm 3, 4 mil anos. Então, eles têm uma carga de fluido vital para poder viver sei lá quantos anos mais. Nós também podemos aí receber um acréscimo de energia vital para cumprir as nossas funções. E é importante a gente lembrar que o fluido vital é essencial para a vida material e orgânica, enquanto que o fluido cósmico é a base de toda a existência. Apesar de ser uma parte do fluido cósmico, o fluido vital é importante para nós. Então, a gente pode encerrar, para a gente compreender. Muitas vezes a gente pensa que está com pouca energia, precisa um pouco mais de energia, que a gente tem que cuidar do nosso fluido vital. Então, o fluido vital
é a força motriz dos corpos orgânicos. É o que nos move. Ao mesmo tempo em que o agente vital dá impulsão aos órgãos e a ação desse entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, o nosso corpo, ele interage com o mundo através do fluido vital. E é importante a gente compreender que tudo isso emana de onde? Emana de Deus. Do fluido cósmico universal, que é o que mantém este universo coeso, mantém a nossa Terra girando no entorno do Sol, mantém todo o nosso sistema solar. Então, quando a gente muitas vezes olhar para o céu de noite, compreender naquela imensidão, a gente agradece a Deus por ter nos criado e nos dado a oportunidade de a gente compreender, conhecer não só a Deus, mas compreender o universo, porque o universo é a casa de Deus. E nós, como elemento inteligente do universo, todos nós temos a nossa função, apesar da gente muitas vezes achar, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho utilidade nenhuma. Todos nós temos utilidade. Todos nós estamos aqui fazendo o quê? Fazendo a nossa evolução, nos transformando em pessoas melhores, em espíritos melhores, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, a gente consegue agir um pouco mais e melhor aqui no planeta, e para que a gente possa compreender um pouco mais Deus e a existência de Deus, eu quero compartilhar com vocês uma música que fala da grandeza de Deus e da beleza do universo. Deus, mistério infinito, ser supremo, em sua grandeza, o universo ele criou. Com sabedoria e amor, teceu o tempo, e a cada alma um destino concebeu. Infinito em suas perfeições, Deus fonte de toda a criação. Em sua essência, amor e razão, mistério que transcende a compreensão. Eternidade que não tem começo ou fim, imaterial, presente em tudo que existe, onipotente em sua força sem igual, onisciente que tudo sabe e assiste, infinito em suas perfeições, Deus fonte de toda a criação, em sua essência, amor e razão, um mistério que transcende a compreensão. Embora a mente humana não compreenda, a fé e o amor nos guiam em sua direção. Em busca da verdade, a alma se eleva, na luz da lenda encontra a redenção. Infinito em suas perfeições, Deus fonte de toda a criação. Em sua essência, amor e razão, mistério que transcende a compreensão. Com reverente e gratidão louvamos a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia que nos guia na jornada da vida, em busca da luz e da eterna glória.
Obrigado a todos e que a paz esteja com vocês. Obrigada, Feijão. E nós, cada um de nós, fazemos parte dessa grandiosidade criada por Deus. Somos um grão de areia, uma semente. Mas dentro de cada um de nós está a centelha divina. E fomos criados pelo seu amor para chegarmos à perfeição. Passando para o nosso segundo momento, vamos fazer nossa caridade. Vamos pensar em todas aquelas pessoas que nós amamos, que estão lá na nossa residência, os nossos amigos, colegas de trabalho, aquelas pessoas que estão sofrendo discriminação, enfermas, sem abrigo, devendo à justiça e tendo que dar conta disso. E pensamos então a esse Deus Criador que derrame bênçãos a cada um deles, para que eles também possam fazer a sua parte nesse universo imenso. Agora passaremos ao passe coletivo. Convido cada um de vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão em suas residências que levem seu pensamento, se acomodem da forma melhor que puderem, concentrem nessa energia divina. Quem está em suas residências possam disponibilizar uma água para ser fluidificada. Aqui cada um já trouxe a sua, que é a medicação necessária para cada um. Então, nesse momento especial, aonde junto de cada um de nós está um espírito de luz, derramando energias curativas para o nosso corpo e principalmente para o nosso espírito, que possamos receber toda essa energia, agradecidos por este momento, que é único, e que vai nos dar força para que possamos levar esta nossa semana que inicia. Então, agradecidos por todo esse amor, essa bondade divina, nós dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre acompanhe a todos, que tenham uma excelente semana e no próximo sábado estaremos aqui novamente, aguardando vocês. Vão em paz.